Pequenos Espiões é sem dúvida um daqueles filmes que tem um cheirinho de domingo depois do almoço, deitado ali no piso de cerâmica assistindo, sabe, com barriga cheia, fazer isso, ficava cheio de lasanha e assistir Pequenos Espiões. Tá bom, quantos sentimentos. E hoje eu tô aqui pra falar desse filme esse que, sem sombra de dúvidas, não só marcou a minha infância, mas marcou a infância de várias pessoas. Se você não conhece esse canal, se inscreve, deixa o like, ativa as notificações e bora pro vídeo, bora ver se esse negócio é bom mesmo. Dirigido por Robert Rodrigues, que é o mesmo diretor de Um Drink no Inferno. Filme que o Tarantino tá bebendo uísque nos pés de uma moça que faz trabalhos noturnos como dançarina. Pois é, esse filme aqui ele surgiu da ideia do diretor de querer fazer um filme pra toda a família. Ele percebeu que os filmes que ele tinha feito até agora, tipo Um Drink no Inferno, não dava dele assistir com os moleques dele. Então ele ia conseguir colocar um filme onde o George Clooney tava matando geral, onde o Tarantino tava ficando zureta das ideias. E aí ele, putz, vou fazer um filme pra assistir com os meus filhos. E aí ele decidiu que ia fazer Pequenos Espiões. Um filme onde ele uniria esses arquétipos aí da espionagem e tudo mais, todos esses meios, mas com crianças. É uma boa ideia. Uma outra curiosidade é que ele se inspirou bastante na família dele mexicana, né? Então, diretamente as relações sociais entre a família, que a gente vai vendo ali nas continuações do filme, né? Foi de inspiração da sua própria. Interação com os irmãos, com os parentes, com os primos, etc, etc. Outra curiosidade é que o Robert Rodrigues ele bateu o pé pra só colocar atores latinos nesse filme, porque ele queria dar essa identidade pro projeto. O sucesso foi grande quando o filme lançou, teve várias continuações, aquela bomba lá da Netflix e, enfim, blá 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 blá. O resto é história. Bora pro filme. A gente começa o filme conhecendo a Ingrid Cortez, que é a mãe de duas crianças, que são a Carmen e o Juni. E ela tá colocando os dois pra dormir e tá decidindo que vai contar uma história de romance pra eles, porque a Carmen quer ouvir essa história. Conte uma história antes dos espiões que se apaixonaram. Não. Nessa história a gente conhece um pouco sobre dois espiões, um homem e uma mulher. Ambos ali foram destinados a uma missão para matar um ao outro. Porém a Ingrid, que tá perseguindo o Gregório, né, chega num momento fatídico que vai matar ele, e aí ela percebe que ele é o Antônio Bandeiras, não consegue, e eles começam a namorar. E depois casam-se e vivem sua linda história de amor, até que a Carmen pergunta isso aí pra mãe dela, e aí a gente vê que o casamento para eles talvez não seja as mil maravilhas, né? Trocaram a espionagem pela paternidade, uma missão misteriosa e emocionante ao mesmo tempo. Pois é, depois de casarem, eles tiveram os filhos e tentam ter uma vida normal. Eles ainda trabalham na agência de espionagem, mas não como agentes de campo. Vale ressaltar que eles foram os melhores da sua época, então por isso a agência meio que deu um trabalho ali de escritório pra eles. Eles ficam lá mexendo no computador, só no computer. Então a gente descobre isso, né? Após a Ingrid deixar os filhos dormindo, ela vai descer, vai conversar com o Gregório, e a gente percebe que o Gregório parece que tá escondendo alguma coisa no computador dela, entendeu? Ele tá... Quando ela chega lá, ele fecha as abas rapidamente. É o Brasil. Falando em segredos, no que está trabalhando aqui? Hã? Quer o jogo da Eles têm uma conversa aí sobre o Juni, sobre a Carmen. Parece que a Carmen tá gazeando a aula, tá saindo da aula pra ir curtir com as amigas dela. E o Juni não tem nenhum amigo na escola. Tá mentindo pra eles, não tem um amigo, mas não tem amigo nenhum. Ele só fica assistindo um programa de TV aí de um tal de Floop, não faz nada da vida. E parece que ele tem a mão cheia de verrugas por conta do suor. E ele fica com as coisas enroladas nos dedos. Beleza, no dia seguinte todo mundo pra escola dentro do carro, né? E aí o Gregório tá aqui, tá dando uma lição de Meroli no Juni. Fala assim, vira homem, vai fazer menino, para de ver essa porra desse Floop aí. E aí a Carmen tá só olhando, né, aqui, brigando também, insultando com ele, essas coisas de irmãos. A gente vê que o Juni tem uma habilidade de imitar brabíssima, ele consegue imitar a voz tão bem, até parece que é alguém dublando a voz da personagem em cima da voz dele. Oh, mãe, ele tá me imitando. Mãe, ele tá me imitando. Nosso convidado, ele imita mais de 300 personalidades. Pois é, o pai dele acaba percebendo ali rapidamente, nesse programa do Floop que ele tá assistindo, que um dos personagens ali, meio monstrengo, parece com um dos agentes que foram desaparecidos, que parece que o Gregório tá investigando ali por fora, né? E ele fica, tem coisa estranha nesse Floop aí, eu acho que eu vou dar uma olhada. E aí eles deixam os guris, voltam pra casa, vão dar uma olhadazinha nas coisas e tal. A gente vê também durante, né, esse processo inteiro, que a Carmen e o Juni, eles treinam nos horários livres. Os pais dele eles fazem uma espécie de educação física em casa. É quase como um treino sem eles saberem que é um treino, né? O Gregório e a Ingrid, eles decidem que vão sair nessa missão depois do Gregório contar pra Ingrid o que aconteceu.
Exato. Pô, bom, bora lá investigar esse Floop e ver o que tá acontecendo, né? E aí eles partem na missão, uma tal de senhorita Gradenko aparece e manda aí pra eles tudo que eles têm que fazer. Vai ressaltar, inclusive, que a senhorita Gradenko, bem aí, é a Lois Lane em um dos seriados aí do Superman. Eu lembrei assim que eu vi a Lois Lane. Aí eles vão de carro, saltam do meio ali de um precipício gigante, aí tem água lá embaixo, e aí o carro vira um submarino, eles saem dentro desse carro aí pelo mar, navegam pelo mar, no maior estilo de James Bond. E aí, nesse momento que eles estão quase chegando ali na base do Floop submersa, né, eles se percebem sendo perseguidos. E nessa perseguição ali, eles tentam escapar de algum jeito, mas parece que não conseguem, eles são capturados. E sobre o Floop, bom, a gente tem alguns segmentos sobre ele, né? O Floop, ele é um cara que, ele tem esse programa, ele gosta de ser famoso ali, parece que ele é o melhor programa, ou é o segundo melhor programa. E ele quer mais, ele quer essa alcunha, né, de ser o melhor. E aí ele tem um personagem que ajuda ele, que é o Capanga, né? Em inglês é Minion, é o Minion. E ele é o Capanga do Floop. E aí a verdade é que o Floop, na verdade, trabalha para a organização dos criminosos aí, e ele tem que ter ideias aí de dominação mundial o tempo inteiro. E ele não tá tendo ideia dessa dominação mundial porque ele tá muito ocupado fazendo os programas dele. Só que o Capanga ajuda ele a apresentar aí para essa organização, né, o que ele chama de pequenos espiões. Here I come. Oh, here I come. Os pequenos espiões vão ser robôs, criança, que vão invadir os locais importantes, tipo a Casa Branca, a filha do presidente, a filha do deputado tal, a filha de não sei o quê, do parlamento inteiro, a filha de várias pessoas importantes e tal, para poder entrar na casa dessas pessoas e espionar tudo que elas estão fazendo. Aí eu te pergunto, essas crianças não vão crescer? Vão crescer. E eu não sei muito bem onde esse plano vai parar, mas é o plano do cara. Porém, falta uma coisa pro Floop conseguir, que é o cérebro, né? Esse cérebro aí que vai ser meio que a inteligência artificial que vai fazer o negócio funcionar e vai ser pica, é tipo a OpenAI. Então ele vai colocar isso aí no cérebro dele e o GPT vai truar e aí as crianças vão conseguir se passar realmente por pessoas de verdade, porque até o momento elas não conseguem. Elas falam tudo embaçado lá, um idioma que só elas entendem e são meio boas. Não estão prontos ainda. Beleza, o Gregório é capturado, né? A Ingrid também. Aparentemente o Gregório e a Ingrid sabem mais ou menos onde é que tá esse cérebro, na verdade o Gregório, porque ele participou desse projeto. A Carmen e o Júnior estão na sua casa, ali com o seu tio, que tá cuidando deles, né? Os pais dele disseram que era pra cuidar, porque eles iam fazer uma viagemzinha. E aí começa a soar um alarme na casa, e aí eles ficam assustados. O que tá acontecendo? A gente tem que ir pra escola, tio. Aí o tio deles fala, ó, seguinte, vocês não vão pra escola não, vocês têm que ir pro abrigo, porque os pais de vocês são espiões, não tem tempo, peguem aqui e tal, entra aqui, aí abre as portas secretas, coloquem eles lá dentro. E aí começa a invadir a casa, uns caras inteiros vestidos de preto, a gente não entende muito bem o que tá acontecendo. E aí começam a lutar com o tio das crianças, porque o tio das crianças voltam, mas aí deixa as crianças lá dentro do local, pra eles apertarem o botão e sair. O Júnior é burro, é um moleque burro. O Júnior, nesse filme aqui, ele é um cara chato, que é curioso, porque quando eu achei esse filme, eu achava que a Carmen era chata pra caramba. Mas agora eu percebo que o Júnior, ele vai fazer uma série de merdas que a Carmen tem que resolver o tempo inteiro. E a primeira merda é, o Júnior aperta o botão errado, porque ele deveria apertar primeiro um botão pra fechar a porta que eles estavam, o negócio lançar eles pro mar. Mas o idiota aperta primeiro o botão errado. E quando essa mula aperta o botão errado, o negócio vaza e aí a Carmen tem que procurar aqui o botão certo, aperta o botão certo, fecha, eles estão safe, porém o tio deles é capturado. Vale ressaltar aqui que o Floop tem uns capangas que parecem uns dedão, uns polegares, tem tipo uns dedões o corpo deles. E o Robert Rodrigues teve essas ideias desses personagens aí e tal, da própria mente dele, entendeu? Ele começou a desenhar aqui umas marolas, umas loucuras, ele provavelmente estava sob efeito de droga e aí saiu esses bonecos aí muito originais. O cara é muito criativo, velho. Quem são esses tais homens dedos? Oh, eles se chamam os dedões. Tá falando sério? A Carmen e o Júnior saem de lá, começa uma perseguição, né? Os capangas lá do Floop estão atrás deles, ele não sabe que é do Floop. E aí começa a perseguir eles aqui. O Júnior mais uma vez aperta o botão errado porque é um burro, aí desliga o piloto automático, porque o piloto automático estava funcionando, né? Ia levar ele direto pro esconderijo, agora não vai mais. E a Carmen tem que dar os pulos dela, e ali resolve tudo, e consegue despistar um, consegue despistar outro, e ainda consegue resolver a parada, porque o Júnior ainda consegue dar um jeito de sair do bote lá que eles estão, e aí tem que a Carmen puxar ele de volta, e aí depois ela aperta o botão de piloto automático, e eles vão parar num lugar seguríssimo, que é onde os pais deles tinham construído para eles ficarem lá. Ao chegar lá, eles aprendem tudo de espião, eles têm umas conversas e tudo, né? O Júnior, que é burro, se prende com a algema.
Nossa senhora, mas esse moleque é chato. Aí a Carmen dá comida pra ele, a Carmen conversa com ele, a Carmen vai ler um livro sobre como ser um espião. Enquanto tudo isso acontece, a senhorita Gradenko, ela aparece lá e ela fala: ó, criança, só a tia Gradenko, vocês não me conhecem, mas eu sou amiga do pai de vocês. O pai de vocês, a mãe de vocês é espião e eu quero entrar aqui pra ajudar vocês aqui, a gente vai proteger vocês. A gente fica assim, será que ela é vilã? Oi, eu sou a senhora Gradenko. Ela dá um jeito de entrar, e aí ela entra com outros caras, outros agentes, e aí os agentes vão procurando aqui e tal, bagunçando tudo. Ele, o que tá procurando? Eles estão procurando o cérebro. Ela fala: vocês sabem onde é que tá esse cérebro? Porque o cara ali precisa do cérebro, e esse cérebro é importante. O Juni, sem querer, aperta um local, uma maçaneta, eu não lembro se é o Juni e a Carmen, provavelmente é o Juni, porque o Juni é burro. E aí ele aperta um local lá, uma maçaneta, e aí o cérebro aparece, aí a Gradenko vê, pega o cérebro, e aí entrega pro Capanga, o Capanga foge numa mochila jato, foda pra caramba. E aí tudo isso no momento em que o Juni percebe que eles trabalham pro vilão, e aí o vilão tenta pegar eles, aí eles percebem que o vilão na verdade é o Floop, porque a senhorita Gradenko deixa escapar isso. E aí a Carmen larga o Juni lá, com a Gradenko e uns outros capanga, bota uma mochila jato e sai voando brabíssima pra poder encontrar lá esse cérebro e perseguindo os capangas. E aí o Juni fica lá pra trás, algemado, que ele é burro. E aí ele consegue tirar a algema, pega uma mochila jato, liga essa mochila jato, a mochila jato bate na cara da senhorita Gradenko lá, e aí torra a cara dele inteira, queima os cabelos dela. E aí, enquanto isso, a Carmen tá fazendo uma perseguição brabíssima pelos túneis, e aí é um 3D maravilhoso, é sério, maravilhoso. Eu assisti essa porra e eu vi essa cena, eu achava irado pra cacete. Hoje em dia eu organizo e digo: mas que porra é essa? Depois de tudo isso, rola uma grande questão, né? A Carmen consegue pegar o cérebro, e aí ela volta pra onde o irmão dela tá, e ela pensa: vou ter que salvar o Juni, né? E ela salva o Juni, os dois saem voando, enquanto os capangas ainda estão perseguindo eles. E aí a Carmen consegue despistar os capangas junto com o Juni, entrando dentro de uma loja de roupa, eles trocam de roupa, eles têm uma cena de farmação de aura, na qual eles usam roupas de espião e saem se disfarçando aqui e tal. É tipo uma cena 007 só com criança, entendeu? É mais ou menos uma cena assim. Achocolatado, delicioso e refrescante. Depois disso, né, a Carmen tá conversando com o Juni lá na praça, e eles estão brigando mais uma vez, né, porque eles brigam o tempo inteiro, tem esse rolê aí deles brigarem o tempo inteiro. E aí a Carmen discutindo com o Juni fala: rapaz, eu vou quebrar esse cérebro aqui. Aí o Juni fala: não quebra não, porque o Floop, ele precisa desse cérebro, entendeu? Então a gente pode trocar pelos nossos pais. Até que ele teve uma ideia inteligente, né? Só que aí, no meio dessa situação, né, o Floop, que tá lá preso na ilha dele, tá interrogando o Gregório, a Ingrid, sobre esse cérebro, diz que descobriu que o cérebro tá com o Gregório, que as crianças dele fugiram com o cérebro, e que agora ele vai mandar uns robôs irem atrás das crianças dele, vai pegar o Gregório, transformar ele numa aberração, vai prender a Ingrid, e é isso, porque ele é mau, o cara é mau. Só que, alto lá, a gente tem uma grande reviravolta e plot twist. O verdadeiro vilão, na verdade, é o Capanga lá, o Capacho, o Minion, ele que é o vilão, entendeu? Ele só tava usando o Floop, a mente do Floop, porque o Floop, apesar de ser meio maluco das ideias, era inteligente, podia construir umas coisas que o Capanga não podia. E aí ele pega, prende cada um em cada qual, né? Se vinga do Gregório, porque parece que foi o Gregório que entregou ele quando eles estavam criando o cérebro. E prende o Floop no local lá de realidade virtual, lá um chroma key loucura. E prende a Ingrid também, e aí assume todo o negócio, fala: ó, seguinte, eu quero cérebro, pode botar tudo em massa aí. E as crianças vão atrás do Juni e da Carmen, duas crianças que são o Juni e a Carmen, só que robôs, brigam com eles, né, tomam o cérebro deles, e aí levam o cérebro pro Capanga, o Capanga pega, bota o cérebro nas crianças e fala: ó, pode preparar a festa aí, chama os Zés pra tocar, a gente vai chamar toda a galera lá do clube dos vilões, porque agora a gente vai botar nosso plano de dominação mundial em prática. E a Carmen e o Juni originais ficam lá no meio de uma pracinha, abandonados, largaram as traças porque foram burros. Como toda desgraça pro Juni e pra Carmen é pouco, né? Eles já estão ali passando um tempo e eles percebem: ó, a gente precisa de um lugar pra dormir, precisa de ajuda. E aí eles falam: ó, vamos fazer o seguinte, vamos pra esse tal de Machete. Machete tá em todos os nomes de equipamentos pra espionagem, tanto dos mocinhos quanto dos vilões. Então,
talvez esse cara saiba de alguma coisa, vamos lá nesse Machete. Não sei onde tiveram essa ideia, só que aí parece que esse Machete também tem uma foto com o pai deles no casamento da mãe dele, com o pai dele, que eles acharam, né, lá no negócio de espionagem. Então, não, vamos nesse Machete aí, vamos nesse Machete. Ele chegou lá no Machete, o Machete está trabalhando na menor câmera espiã do mundo, ele está aqui trabalhando no dedo dele. Eu não sei onde ele pode colocar essa câmera, mas é uma câmera espiã. Pois é, né? A Carmen pede ajuda, o Machete fala, não vou ajudar não, esse cara aí, o Gregório, ele é meu irmão, tá entendendo? E eu quero mais é que ele se exploda, porque quando ele era criança era, Machete, cuida do teu irmão, Machete não sei o que, limpa a bunda do teu irmão, ajuda o teu irmão com dever. A vida inteira foi isso e eu quero que ele se lasque. O Machete diz isso. E aí a Carmen, pô, mas nós somos família, tio, e aí nós vamos fazer o quê? Ela, ó, não vamos fazer nada, mas eu vou dar uns equipamentos aqui pra vocês ajudarem, e a gente vê como é que vai fazer, né? Aí ele faz um tour, né, por todos os equipamentos que ele tem, mostra um aviãozinho pequeno, que parece que cabe só uma pessoa, no caso duas, já que 2 crianças equivalem a uma pessoa nesse filme. E aí eles vão todos dormir, o Johnny lê o manual como é que funciona alguns equipamentos, rouba um bocado, a Carmen pega o coisa, sobe lá no avião, junto com o Johnny sai voando com ela e aí o Machete fica pra trás. E o Johnny e a Carmen vão salvar os pais dele lá na base do Floop, porque o Machete também sabia onde era a base do Floop e ele disse pras crianças. Ele não queria ajudar, ele ajudou muito. As crianças chegam lá, né, no maior estilo acidental, e aí eles se deparam mais uma vez com os clones dele, só que dessa vez os clones dele estão inteligentes, entendeu? E aí eles brigam lá, tocam um cacete, conseguem prender, fogem deles, e aí parece que a maioria dos outros robôs também estão ficando inteligentes porque estão com cérebro agora. E inclusive é muito engraçado que o cérebro dos robôs realmente é um cérebro pequeno, é um cérebro. Depois de tudo isso, a Carmen e o Johnny se separam, né? A Carmen cai dentro de um negócio de quebra-cabeça que abre um chão, que quando o pai dela passou por lá, era só um espelho. A gente achava que ia cair o chão, parecia aquelas pinturas de rua, mas na verdade era só um espelho. E da vez que é a Carmen, quando já é o Capanga que tá cuidando de tudo o castelo do Floop, ela cai dentro do buraco, porque o Capanga ele realmente é mau. O Floop não. O Floop, ele fingia que era mau, mas ele era do bom. Pega essa visão de direção foda. Eles se separam, a Carmen vai parar no local onde os dedão são construídos. Aí tem essa cena aí que aparece essa mulher, que não sei se é mulher, cuidando dos dedão, essa enfermeira. Será? Porque o Robert Rodrigues queria um filme pra assistir com a criançada dele. Aí, não, bota só uma piadinha adulta. O Junior, ele vai parar no local onde o Floop também foi preso. E aí o Floop tá lá com o maior cabeção dentro das nuvens e tudo, né? Uma ilusão lá de ótica. E aí ele mete o discurso nojento no Floop. E o Floop pensa, quer saber? Vou ajudar. E o que você faria se pudesse desligar essa coisa e dar o fora daqui? E aí, no final das contas, ele se junta com o Junior encontra a Carmen encontra o pai e a mãe, os cortejos se unem, o Junior e o Floop conseguem reverter a máquina, trazem o pai dele de volta, que o pai dele tinha virado um dos bonecos lá do Floop, né, que inclusive foi o Junior que desenhou. E aí o Junior, num ato impressionante, ele consegue imitar a voz do Floop. E aí o Capanga vai lá onde o Floop tá, mas surpresa, não é o Floop, é o Junior. E aí eles têm essa cena aí de que parece um boneco russo, sai um de dentro do outro nessa cena. Não sei nem explicar essa cena aí, eu não entendi muito bem essa cena. Eu estou aqui. Truque de mestre. Primeiro aparece o Gregório, depois a família inteira e um por um, não entendi nada. Eles estão, tipo, esperandinho assim, então, tipo assim, ó. Agora eu vou esperar a minha vez, aí quando chegar a minha vez eu levanto. Seguimos, e aí o que acontece, né? Em resumo geral, toda a pataquada da família Cortez se une nesse local onde tá todos os grandes vilões. O Floop tá num painel de controle tentando fazer com que os robôs voltem a ser bonzinhos, né? E aí o vilão fala, ó, o seguinte, chama aí os robôs que agora eles vão descer o cacete aqui nos Cortezes. E aí chega um monte de robô. É uma porrada de robô. É uns 500 robôs mais ou menos. Aí o Gregório fala, ó, pega o 100 dali, tu 100 de cá, nós 100 dali, tal, tudo e 100. Aí o Junior fala, mas papai, tá faltando 100. E aí, meu amigo, o Machete chega lá e fala, pronto, eu pego os 100 que faltam. Precisamos de mais uma pessoa. E aí os robôs estão vindo aí pra meter o cacete nele, só que o Floop bem na hora consegue subverter isso, os robôs viram do bem, prendem os vilões, e aí os agentes secretos do bem chegam
Depois que tá tudo resolvido, eles chegam. Assim que for resolvido, eles chegam. E aí, problema resolvido. Família Cortez, save. Todo mundo save. O filme se encerra com a família Cortez ali na sua casa, né? Na sua digníssima casa. E aí a gente vê que tem um cara que aparece lá na tela, que é o chefe deles, que tem uma barra no olho para não ser identificado. Essa piada é muito boa, porque o que acontece? Ele tá precisando de os Cortezes, e os Cortezes falam, se precisar de Cortez, tem que levar todos os Cortezes. E enquanto ele fala, ele tira a barra que tem aqui no olho. É tipo assim, ele pega a barra aqui, né, que tá no olho, a tarja preta, tira a tarja preta, e aí quando ele faz isso, ele fala, a gente vê que é o George Clooney. Conseguindo trazer o George Clooney pra esse filme. Provavelmente porque o George Clooney fez o Drink no Inferno, então deve ser brother do Robert Rodrigues. O filme se encerra com os pequenos espiões, a família Cortez de espiões, e agora o Machete fazendo parte também, todo mundo junto e... Contra o mundo aí, contra o mundo. E essa porra gerou uns 5 filmes. Inclusive o Pequenos Espiões 3D, que eu acho pica. Aí tu tá vacilando, né, irmão? Aí não. O filme é divertido, mas é bem ruinzinho. Acho que eu lembrava melhor dele no meu tempo. Eu acho que pra mim esse filme é bem 5,5 mesmo. Ele não é ruim, tá entendendo? Ele é uma paródia das paradas de espionagem. Ele é bem divertido. Ruim mesmo, ruim é o da Netflix. Aquela milhão merda. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, ativa as notificações. Se gostou desse vídeo, comenta aqui embaixo. Quer ver um review de algum outro filme? Comenta aqui embaixo também. E eu vou deixar aqui do lado alguns vídeos pra você assistir.